Imagine uma mãe de 52 anos que viu seu único filho ser brutalmente assassinado por traficantes no Rio de Janeiro, que assistiu a polícia soltar os criminosos por falta de provas, após apenas 3 dias de prisão, que decidiu fazer justiça com as próprias mãos quando o sistema falhou completamente, executando os 3 assassinos do filho na porta da delegacia, na frente de dezenas de policiais e populares que assistiam estarrecidos. O que você vai descobrir sobre Rita dos Santos Silva, conhecida como Dona Ritinha, vai mostrar como dor de mãe pode se transformar em sede de vingança absolutamente implacável. Ela não era criminosa nem tinha qualquer experiência com violência. Era dona de casa comum que trabalhou a vida inteira como faxineira para sustentar filho único. Mas quando perdeu tudo que amava no mundo, descobriu força interior e frieza que nem sabia possuir. Mas antes de revelar como uma dona de casa se transformou em justiceira implacável numa manhã de agosto de 1995, preciso que vocês entendam uma coisa. Rita não nasceu para matar. Nasceu para amar, proteger, sacrificar-se pelo filho. O que a transformou em executora foi falência completa de um sistema que deveria protegê-la. Essa história de justiça materna aconteceu no Rio de Janeiro em 1995. De onde vocês estão assistindo? Deixa aí nos comentários sua cidade e me conta. Vocês acham que uma mãe tem direito de fazer justiça quando o sistema falha completamente? Se inscreve no canal e ativa o sino porque a história da Dona Ritinha vai mexer com todas as mães que estão assistindo. Para compreender completamente a história absolutamente devastadora de Dona Ritinha, primeiro preciso contextualizar meticulosamente o cenário caótico da violência urbana no Rio de Janeiro durante a década de 90. Era período de explosão exponencial do tráfico de drogas nas favelas cariocas, com facções criminosas disputando o território através de guerra permanente e brutal que vitimava principalmente jovens pobres da periferia urbana. Me digam aí nos comentários, vocês que são do Rio lembram como era perigoso andar na cidade nos anos 90? Comentem suas experiências. No Rio dos anos 90, favelas eram territórios completamente controlados por comandos armados com fuzis de guerra, granadas de fragmentação, até bazucas e metralhadoras pesadas roubadas de quartéis militares. Polícia Militar fazia operações que eram, na verdade, invasões militares indiscriminadas, que resultavam em chacinas sistemáticas de moradores completamente inocentes, incluindo crianças, idosos e mulheres grávidas. Era a guerra urbana declarada onde a população civil vivia como refém permanente de 2 exércitos igualmente violentos e desumanos. Sistema de justiça criminal funcionava baseado exclusivamente em classe social e poder econômico. Ricos tinham advogados caríssimos que garantiam liberdade mesmo em crimes hediondos. Pobres eram presos por mera suspeita e torturados brutalmente durante dias, até confessarem crimes que jamais haviam cometido. Era apartheid judicial institucionalizado que negava direitos humanos básicos para quem mais precisava de proteção estatal. A região específica onde vivia Rita dos Santos Silva ficava no Complexo do Alemão, conjunto de favelas densamente povoado e completamente dominado pelo Comando Vermelho. Era território onde o Estado brasileiro praticamente não existia como realidade. Não havia postos de saúde funcionando adequadamente. Escolas eram fechadas constantemente durante tiroteios intermináveis. Polícia só entrava para matar indiscriminadamente ou ser morta em confrontos sangrentos que duravam horas. Quem já morou em favela sabe como é viver nesse abandono do Estado. Comentem se conhecem essa realidade de perto. Rita nasceu em 1943 no interior árido da Paraíba. Migrou para Rio de Janeiro aos 18 anos em busca desesperada de trabalho doméstico que pudesse sustentar família numerosa e extremamente pobre. Era mulher extremamente simples, profundamente religiosa, que acreditava firmemente que trabalho honesto e sacrifício pessoal seriam eventualmente recompensados com vida digna para a família querida. Durante longos 25 anos de sacrifício constante, Rita trabalhou incansavelmente como faxineira em apartamentos luxuosos de Copacabana e Ipanema, acordando religiosamente às 4 da madrugada gelada, para pegar 3 ônibus superlotados e demorados até chegar ao trabalho extenuante que durava 12 horas diárias. Todo centavo que ganhava com muito sacrifício era investido religiosamente na educação do filho único, Carlos Eduardo, nascido em 1975 e criado com amor maternal absoluto.
Vida cotidiana de Rita era rotina brutal de sacrifícios extremos. Trabalhava 6 dias por semana sem descanso. Chegava a casa completamente exausta às 20 horas. Ainda cozinhava feijão e arroz e lavava roupas à mão durante madrugada. Dormia apenas 4 horas por noite em cama velha e desconfortável, mas jamais reclamava ou se lamentava, porque tinha objetivo sagrado e inabalável: ver filho formado como doutor e longe da violência endêmica da favela. Quantas mães trabalhadoras estão assistindo e se identificam completamente com essa luta diária da Rita? Deixem um coração aí nos comentários para essas guerreiras incansáveis. Carlos Eduardo dos Santos cresceu na favela violenta do Alemão durante o período historicamente mais violento da explosão do tráfico de drogas, mas conseguiu resistir heroicamente à sedução perigosa do dinheiro fácil, graças à educação rígida e amorosa da mãe dedicada e própria determinação férrea de escapar da pobreza. Através dos estudos dedicados e trabalho honesto, Rita sempre dizia para Carlos com lágrimas genuínas nos olhos cansados: meu filho querido, você vai ser doutor respeitado. Não importa quantos anos eu precise trabalhar até morrer de cansaço, você vai estudar e sair dessa vida miserável para sempre. Era mantra sagrado e inabalável que repetia diariamente enquanto acordava antes do sol nascer, para trabalhar incansavelmente pelos sonhos do filho. Quem aqui teve mãe que se sacrificou pelos estudos dos filhos? Mandem toda a força para essas guerreiras incansáveis nos comentários. Carlos trabalhava meio período como ajudante de pedreiro para ajudar financeiramente nas despesas domésticas básicas e estudava supletivo noturno com dedicação absolutamente exemplar. Aos 20 anos, havia terminado o ensino médio com notas consistentemente excelentes e se preparava intensivamente para vestibular de engenharia civil. Era exemplo absolutamente raro e inspirador de jovem favelado que resistira corajosamente a todas as tentações sedutoras do crime organizado. Mas viver honestamente na favela dominada pelo tráfico armado significava navegar campo minado mortal diariamente. Carlos precisava passar território controlado por facções rivais para chegar à escola noturna, enfrentava recrutamento forçado e ameaças constantes de traficantes violentos, via amigos queridos de infância serem executados brutalmente por se meterem onde não deviam, ou simplesmente estarem no local errado na hora errada. Jovem também presenciava diariamente corrupção policial sistemática e institucionalizada. Via soldados recebendo propina gorda de traficantes em plena luz do dia, assistia a prisões completamente arbitrárias de trabalhadores honestos. Cresceu sabendo que polícia protegia exclusivamente quem pagava mais e perseguia implacavelmente quem era mais pobre e vulnerável. Absurdo essa corrupção generalizada, né, pessoal? Quem já presenciou situações assim? Compartilhem nos comentários. Em maio de 1995, Carlos cometeu erro absolutamente fatal no código não escrito e brutal da favela. Presenciou assassinato covarde cometido por traficantes veteranos do Comando Vermelho e foi identificado pelos criminosos como testemunha perigosa. Era sentença de morte automática numa sociedade paralela onde testemunhas jamais sobreviviam para contar verdade às autoridades. 3 traficantes veteranos e cruéis do Comando Vermelho, Márcio Playboy, de 28 anos, Anderson Negão, de 31 anos, e Rafael Cara Limpa, de 26 anos, decidiram eliminar Carlos preventivamente para evitar que testemunhasse contra a facção em eventual investigação policial. Era a execução preventiva que refletia a lógica absolutamente perversa e desumana do crime organizado nas favelas cariocas. Absurdo como jovens honestos viravam alvos só por estarem no lugar errado. Quem concorda que isso era injustiça total? Comentem aí sua indignação. Na noite fatídica de 15 de maio de 1995, os 3 criminosos sequestraram Carlos brutalmente quando voltava da escola noturna onde estudava preparatório para engenharia. Durante 6 horas intermináveis de tortura, torturaram jovens sistematicamente para ensinar lição sobre consequências mortais de ver demais e saber demais sobre crimes da facção. Depois executaram friamente com múltiplos tiros na cabeça e jogaram corpo mutilado em valão fedorento. Rita descobriu morte horrenda do filho quando vizinhos desesperados encontraram o corpo destroçado na manhã seguinte. Era momento que destruiria completamente sua fé na humanidade e plantaria semente venenosa de vingança que cresceria obsessivamente até consumir sua alma maternal.
Morte brutal de Carlos Eduardo devastou completamente Rita de forma irreversível, transformando mulher religiosa e pacífica em pessoa completamente consumida por ódio visceral e sede de vingança implacável. Era transformação psicológica radical que impressionava profundamente até vizinhos que conheciam há décadas. Durante o velório interminável do filho, Rita permaneceu em silêncio absoluto e aterrorizante por 6 horas consecutivas, olhando fixamente o rosto desfigurado e torturado de Carlos. Não chorou uma lágrima sequer. Não falou palavra alguma. Não aceitou qualquer consolo oferecido por vizinhos ou parentes. Era início de processo de endurecimento emocional completo, que culminaria inevitavelmente em violência. Mães que estão assistindo, vocês conseguem sequer imaginar dor indescritível de perder um filho assim? Mandem um abraço virtual para Rita nos comentários. Após enterro devastador no cemitério local, Rita procurou imediatamente delegacia corrupta para denunciar formalmente assassinos que toda a favela conhecia perfeitamente pelos nomes e rostos. Delegado corrupto e insensível a recebeu com indiferença total e desprezo evidente. Dona, isso é problema entre eles mesmos. Filho da senhora deve ter se metido com quem não devia se meter. Não posso fazer nada. Era a humilhação adicional e cruel que confirmou definitivamente para Rita que o sistema não oferecia absolutamente nenhuma justiça para pobres desamparados e marginalizados. Estado que ignorara Carlos durante vida também o abandonava covardemente na morte. Durante semanas seguintes de sofrimento insuportável, Rita descobriu gradualmente detalhes absolutamente horrendos da tortura sistemática que filho sofreu antes de morrer. Vizinhos corajosos contaram secretamente que Carlos implorou clemência desesperadamente. Prometeu nunca falar sobre crime testemunhado. Chegou até chorar pelo nome da mãe antes de ser executado friamente pelos traficantes. Que sofrimento inimaginável para qualquer mãe. Como uma pessoa aguenta ouvir isso? Força para todas as mães que já passaram por perdas. Comentem aí apoio. Cada detalhe terrível aumentava exponencialmente o ódio de Rita contra assassinos e contra sistema podre que os protegia sistematicamente. Mulher que sempre acreditara firmemente em Deus e na justiça divina começou a questionar amargamente a existência de qualquer justiça divina neste mundo cruel e desigual. Rita também descobriu que os 3 assassinos já haviam matado pelo menos outras 8 pessoas na região, incluindo 2 crianças de 12 e 14 anos. Eram criminosos com extenso histórico de violência que nunca haviam sido punidos adequadamente pelo sistema judicial. Em junho de 1995, exato um mês após morte traumática do filho, Rita tomou decisão que mudaria completamente e para sempre sua vida. Faria justiça com próprias mãos, custasse literalmente o que custasse, incluindo própria vida se necessário. Entre junho e agosto de 1995, Rita passou por transformação psicológica radical que surpreendeu profundamente todos que conheciam sua personalidade submissa anterior. Mulher religiosa e pacífica se tornou figura completamente endurecida e determinada, focada obsessivamente em objetivo único e consumidor: matar sistematicamente assassinos do filho. Rita vendeu absolutamente todos os bens que possuía: televisão pequena, geladeira velha, fogão, até móveis básicos da casa, para conseguir dinheiro necessário para comprar revólver calibre 38 no mercado negro violento da região. Era a primeira arma letal que segurava na vida inteira, mas tratou o aprendizado como questão literal de sobrevivência e missão sagrada. Imaginem o desespero de uma mãe vendendo tudo para comprar arma. Que transformação radical! Comentem o que sentem. Durante 2 meses intensivos, Rita treinou tiro obsessivamente em terreno baldio isolado nos arredores perigosos da cidade. Praticava diariamente durante horas até conseguir acertar sistematicamente latas pequenas a 15 metros de distância com precisão impressionante. Era preparação meticulosa e obsessiva para a missão que havia se tornado única razão de continuar vivendo. Além de treinar tiro com dedicação fanática, Rita estudou minuciosamente rotinas dos 3 assassinos durante semanas. Descobriu horários exatos que frequentavam bar local, caminhos específicos que usavam para ir delegacia, quando eventualmente convocados, até relacionamentos íntimos com mulheres da área que poderiam fornecer informações úteis.
Rita também se informou cuidadosamente sobre aspectos legais de sua futura ação criminosa. Sabia perfeitamente que seria presa imediatamente, julgada publicamente, provavelmente condenada a décadas de prisão. Mas decidiu friamente que vida sem Carlos não valia absolutamente pena ser vivida mesmo em liberdade total. Impressionante como dor extrema pode transformar completamente pessoas, não acham? Comentem se conhecem histórias similares de transformação radical. Durante preparação mental, Rita escreveu carta emocionante explicando motivações profundas. Meu filho querido era literalmente tudo que eu tinha no mundo inteiro. Estado não protegeu ele quando estava vivo. Não fez justiça quando morreu brutalmente. Então eu mesma vou fazer essa justiça que me negaram. Rita também se despediu silenciosamente de vizinhos queridos. Organizou todos os documentos pessoais importantes. Até escolheu cuidadosamente roupa que usaria no dia da execução. Era planejamento meticuloso de alguém que sabia que vida anterior estava terminando para sempre. Em 20 de agosto de 1995, Márcio Playboy, Anderson Negão e Rafael Cara Limpa foram finalmente presos durante operação policial de rotina no Complexo do Alemão. Eram suspeitos de assalto violento a banco que resultara em morte brutal de guarda de segurança desarmado. Rita acompanhou a prisão dos assassinos do filho com mistura intensa de alívio temporário e ansiedade crescente. Finalmente estavam detidos atrás das grades, mas sabia por experiência amarga que o sistema provavelmente os libertaria rapidamente sem punição adequada aos crimes cometidos. Quem aí concorda que o sistema brasileiro solta criminosos perigosos rápido demais? Falem sinceramente nos comentários sobre essa realidade brasileira. Durante 3 dias tensos que traficantes ficaram presos, Rita permaneceu vigilante constantemente na porta da delegacia corrupta. Queria ter certeza absoluta de quando seriam libertados para estar perfeitamente preparada para a ação final que planejara obsessivamente. No 3º dia de prisão, Rita descobriu através de policial simpatizante à sua causa que Trio seria solto na manhã seguinte por falta de provas convincentes. Era a informação que confirmava amargamente seus piores temores sobre o funcionamento podre da justiça brasileira para pobres. Rita passou a noite inteira de 22 para 23 de agosto em vigília dolorosa, rezando o terço pela alma torturada do filho e pedindo forças divinas para executar vingança justa. Era a última noite de sua vida como pessoa completamente inocente perante lei. Conseguem imaginar a última noite de uma mãe antes de fazer justiça? Que coragem ou desespero extremo. Comentem seus sentimentos. Na manhã fatídica de 23 de agosto, Rita chegou à delegacia pontualmente às 6h da manhã, com um revólver carregado escondido cuidadosamente na bolsa. Posicionou-se estrategicamente próximo ao portão por onde assassinos inevitavelmente sairiam. Durante 2h30 de espera tensa, Rita observou o movimento da delegacia, confirmou que não havia operação especial planejada, verificou que rua estava relativamente movimentada com população civil que seria testemunha. Às 8h em ponto, o portão da delegacia se abriu lentamente e 3 traficantes saíram rindo alto, fazendo piadas cruéis sobre polícia burra que não consegue provar nada contra nós. Era o momento exato que Rita esperara obsessivamente durante 3 meses de preparação. Quando os 3 criminosos apareceram na rua, encontraram Rita esperando imóvel com determinação férrea que 3 meses de ódio acumulado haviam forjado em sua alma maternal. Vocês mataram covardemente meu filho Carlos Eduardo, gritou Rita sacando o revólver com mãos firmes. Agora vão pagar com próprias vidas malditas. Era a declaração que ecoou pela rua inteira e alertou dezenas de pessoas presentes. Essa cena deve ter sido absolutamente chocante para quem presenciou. Quem consegue imaginar desespero total da Rita? Comentem aí suas reações. Rita executou os 3 assassinos em menos de 1 minuto cronometrado. 2 tiros certeiros no peito de Márcio, que tentou correr. 3 tiros consecutivos em Anderson, que se escondeu atrás de carro. Um tiro final certeiro na cabeça de Rafael, que implorou clemência. Era vingança meticulosa executada com precisão surpreendente para iniciante. Durante a execução tripla, diversos policiais presenciaram a ação sem conseguir intervir efetivamente. Alguns estavam chocados demais para reagir rapidamente. Outros secretamente aprovavam justiça que o sistema oficial havia negado covardemente. Após matar sistematicamente 3 assassinos,
Rita jogou a arma fumegante no chão e se entregou voluntariamente sem qualquer resistência. Pronto, delegado corrupto. Fiz a justiça que vocês não quiseram fazer. Agora podem me prender tranquilamente. Execução sumária dos 3 traficantes por Rita gerou reação popular absolutamente sem precedentes no Rio de Janeiro inteiro. Comunidade da favela do Alemão celebrou abertamente morte dos criminosos como libertação definitiva de terror que exerciam sistematicamente sobre moradores indefesos durante anos. Rita virou heroína popular ou criminosa comum. O que vocês acham dessa questão moral complexa? Digam honestamente nos comentários. Durante horas seguintes ao crime, centenas de moradores se concentraram espontaneamente na porta da delegacia cantando hinos religiosos e pedindo libertação imediata de Rita. Era manifestação completamente espontânea de apoio massivo à mãe que fizera justiça negada pelo Estado. Mídia nacional cobriu o caso extensivamente com simpatia evidente por Rita. Jornais publicaram fotos emocionantes de Carlos Eduardo estudando, destacaram o trabalho honesto da mãe, criticaram severamente a ineficiência crônica do sistema judicial brasileiro. Advogados experientes se ofereceram voluntariamente para defender Rita gratuitamente. Políticos oportunistas fizeram declarações públicas solidárias. Até policiais declararam confidencialmente off-record que Rita fez trabalho que deveria ser nossa responsabilidade. Que demonstração impressionante de apoio popular! Vocês apoiariam Rita publicamente se fossem vizinhos? Comentem suas posições sinceras. Na favela do Alemão especificamente, morte violenta dos 3 traficantes reduziu significativamente violência local imediatamente. Outros criminosos ficaram profundamente intimidados com possibilidade real de famílias de vítimas seguirem exemplo corajoso de Rita. Pesquisa de opinião pública realizada pelo Datafolha mostrou que impressionantes 67% dos cariocas apoiavam completamente a ação de Rita. Era a aprovação massiva que refletia frustração popular profunda, com impunidade criminal sistemática no país. Durante prisão preventiva rigorosa, Rita recebeu centenas de cartas emocionantes de apoio de mães que haviam perdido filhos para a violência urbana. Era solidariedade genuína que ajudou enormemente a suportar processo judicial traumático. Julgamento de Rita dos Santos Silva em março de 1996 se tornou evento nacional que dividiu profundamente a opinião pública entre defensores rigorosos da justiça legal e apoiadores da vingança materna justificada. Quem acompanhou esse julgamento histórico na época? Contem nos comentários como foi a experiência de assistir pela TV. Promotoria argumentou inflexivelmente que Rita havia cometido triplo homicídio premeditado e deveria ser condenada exemplarmente a 60 anos de prisão em regime fechado. Não podemos aceitar justiça com próprias mãos, independente da motivação humanamente compreensível. Defesa experiente alegou legítima defesa da honra e estado de perturbação emocional extrema. Rita agiu exatamente como qualquer mãe brasileira agiria ao ver assassinos do filho soltos por sistema corrupto e incompetente. Durante julgamento tenso, tribunal ficou completamente lotado com apoiadores emocionados de Rita. Mães de outras vítimas da violência urbana compareceram corajosamente para demonstrar solidariedade incondicional. Testemunhas descreveram Carlos Eduardo como jovem absolutamente exemplar, que jamais se envolvera com crime. Era prova incontestável de que Rita havia perdido o filho completamente inocente para a violência gratuita do tráfico. Emocionante ver a união das mães brasileiras, né? Força que só mãe tem mesmo. Comentem se concordam com essa força maternal. Ponto alto emocional do julgamento foi depoimento corajoso de Rita. Não me arrependo absolutamente do que fiz. Meu filho era literalmente tudo que eu tinha no mundo inteiro. Estado não protegeu ele, não fez justiça. Eu fiz. Júri popular deliberou durante 6 horas tensas antes de chegar veredicto, que surpreendeu até defensores de Rita. Culpada de homicídio simples com atenuantes especiais, pena de apenas 8 anos em regime semiaberto. Era a sentença que reconhecia tecnicamente crime, mas considerava circunstâncias absolutamente excepcionais que motivaram Rita. Era meio termo que satisfez parcialmente ambos lados do debate nacional. Rita cumpriu pena na penitenciária feminina de Bangu, onde se tornou figura respeitada, tanto por funcionárias quanto por outras presidiárias. Era a mulher que havia feito justiça quando o sistema falhou completamente.
Que transformação absolutamente inspiradora. Nunca é tarde para estudar, né, pessoal? Mandem força nos comentários. Rita também se tornou líder informal de movimento dentro da prisão para apoiar especificamente mães de vítimas da violência urbana. Organizava grupos de apoio emocional, escrevia cartas para autoridades, coordenava campanhas por mudanças no sistema judicial. Em 2001, Rita foi libertada após cumprir 2/3 da pena com comportamento exemplar. Saiu da prisão como pessoa completamente diferente, educada, articulada, determinada a lutar por justiça através de meios legais. E aí, pessoal, o que acharam dessa história? A Rita fez certo ou errado? Deixem opinião aí. E não esqueçam de se inscrever e ativar sininho para mais histórias que mexem com o Brasil. Até a próxima.